Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete, um ótimo dia para você, começando essa semana bem agitada com o resultado das eleições municipais de 2024 e a gente inicia falando sobre o cenário nacional, né? Vamos começar por São Paulo, porque lá deu Nunes e Boulos, Donizete. Bom dia e bom trabalho. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Olha, Matheus, em São Paulo deu Nunes e Boulos. O Pablo Marçal ficou em terceiro lugar, só que ele fez um estrago nas eleições, né, Matheus? Verdade, Ele se sente vitorioso e o é. Agora, o resultado eleitoral do Brasil mostra a vitória do Centrão. O Centrão domina mais da metade das 5.500 cidades brasileiras. PL republicano cresceram e o PT ficou, sabe em que colocação, Matheus? Em qual, Donizete? Conte aí. Entre os partidos que elegeram prefeitos, 18, nono lugar. Ó, o PSD, o MDB, o PP e União Brasil, que compõem o Centrão, dominaram as eleições municipais, conquistando mais de 3.000 prefeituras. O PL republicano, que também estão nessa satélites dessas áreas, tiveram os maiores crescimentos, ficaram em quinto e sexto. O PT cresceu em nono. Ó, juntos, PSD, MDB, PP e União elegeram mais de 3.000 prefeitos. O maior partido do Brasil agora é o PSD, com 854. O Lula, o desastre do PT, o PT não elegeu nenhum prefeito em capital, né, Matheus? Isso, Donizete. E para não dizer que o desastre foi completo, ele disputa o segundo turno em Natal, Natália Bonavides, Maria do Rosário contra Sebastião Melo em Porto Alegre e Evandro Leitão em Fortaleza. O PT perdeu no Nordeste, onde o presidente Lula era forte, o PT não elegeu nada. Em São Luís. E não foi só o PT que perdeu no Nordeste, os governadores do Nordeste também perderam. Em São Luís, o Carlos Brandão perdeu em São Luís, Maranhão. No Piauí, Rafael Fonteles perdeu, Silvio Mendes, deputado prefeito de Silvio Nogueira, ganhou em Teresina. Fortaleza, todo mundo sabe, Evandro foi para o segundo turno. Fátima Bezerra colocou Natália Bonavides no segundo turno. Na Paraíba, o João colocou o Cícero no segundo turno, PDT. Pernambuco, Raquel, João Campos foi eleito, não é do PT, é do PSB. Em Maceió, JHC do PL, ganhou no primeiro turno. Bruno Reis, de Salvador, é do União, não é lulista, ou seja... E no segundo turno de Aracaju vai uma mulher do PL, Matheus. E aí, sobrou o quê, Matheus? Verdade, Donizete. Que panorama, hein? Quer dizer, que situação. O PSD cresceu. O PSD que no Ceará do Domingos Filho, presidente, ele cresceu. Ele tinha 500 prefeitos, agora tem 878 prefeitos. 874. Tinha em 2020 664 e em 2024 874, Donizete. É uma variação, eu estou vendo aqui no UOL que ele tem esse número 878, é porque está tendo ainda recontagem, né? Sim, sim. Os outros partidos aí, antes de falar de São Paulo, Matheus. Eu estou vendo aqui, Donizete, pela a distribuição que foi feita no jornal O Globo, na edição de hoje. O MDB seria o segundo partido, em 2020 tinha 806 e em 2024 843. É isso aí na sua contagem? É. O PP tinha 705 em 2020, em 2024 742. União Brasil 568 em 2020 e em 2024 577. O PL em 2020 354 e agora 510. O Republicanos 217 em 2020 e agora 428.
O PSB em 2020 259 e atualmente 309. O PSDB tinha 534 e caiu, Donizete, agora está com 269 prefeitos. E o PT em 2020 tinha 184 e atualmente 246. A conta minha é 250. O PDT é que acabou, né? Verdade. A maior derrota do PDT foi a do Santos. Agora tem só 150 prefeitos. Esses números ainda vão ser ajustados, Isso. tá, Matheus? Sim. Já a gente diz. No Ceará, o PDT elegeu 5 prefeitos, cidades pequenas, tá? Mas em São Paulo, Matheus, a gente tem quem falando sobre o segundo turno. É o que salva Lula. Ter levado Boulos para o segundo turno em São Paulo. No resto do Brasil, a direita dominou de norte a sul, de leste a oeste. Dos prefeitos eleitos, todos de direita. O cenário de 2026 é dificílimo para Lula, Matheus. Dificílimo. Vamos ouvir quem tem lá em São Paulo, Matheus. Vamos lá, vamos aos principais atores destas eleições em São Paulo. Vamos começar pelo Boulos, Donizete. Vamos ver o que ele falou depois da votação. Estamos ao longo dessa campanha que faz parte do nosso campo, do campo que ajudou o presidente Lula a derrotar a extrema-direita e o atraso nesse país, e é o campo que vai nos ajudar a derrotar o atraso e a extrema-direita na cidade de São Paulo. Agradeço a Tabata, vou telefonar para ela para agradecer pessoalmente a declaração de apoio. Esperamos poder contar com ela nessa campanha do segundo turno. Vamos ouvir Ricardo. Olha, Matheus, eu esqueci de dizer que tem um quarto segundo turno que o PT participa. O PT mesmo, tá? Certo. É em Cuiabá, ok? Ok. São 4. Então, no Nordeste tem Ceará, Natal, no Centro-Oeste, Cuiabá, que é Mato Grosso, e Porto Alegre. E segundo, agora o PT vai apoiar candidatos, Matheus, em várias cidades, quer dizer, várias cidades que ele tem lá, tipo assim, Aracaju, ele vai apoiar no segundo turno o PDT, certo? Certo. Aí ele vai apoiar o PDT no segundo turno. Quem é o candidato que ele vai apoiar? Luiz Roberto. Vai enfrentar quem? Emília Corrêa, do PL, certo? Lá em Natal, ele é candidato próprio. Enfrenta quem? Paulinho Freire, que é ligado a Bolsonaro. Tá certo? O Bolsonaro diz que vai fazer campanha nas principais cidades, ou seja, Fortaleza, Bolsonaro quer vir para cá. Venha não, Bolsonaro. É o que está dizendo os aliados do André. Venha não, tá bom, fique longe. Bolsonaro que elegeu os 2 filhos vereador. Carlos Bolsonaro, mais votado do Rio, e o Jair Bolsonaro em Balneário Camboriú. Tem alguém falando além do Boulos, Matheus? O Ricardo Nunes? Temos sim, Donizete. Vamos lá ouvir Ricardo Nunes. Tem uma mensagem muito importante ao povo de São Paulo. Uma mensagem que fala do nosso futuro. Uma mensagem onde está colocado em jogo situações muito antagônicas. Situação onde a gente precisa refletir e cada um de nós vai levar isso para a população. A diferença entre a ordem e a desordem. A diferença entre a experiência e a inexperiência. A diferença entre a boa gestão e a interrogação. A diferença entre o diálogo, a ponderação, o equilíbrio e o radicalismo. E a gente também... Olha, Matheus, o Lula está caçando, dizendo que a vitória do pai no Rio é dele. Vai apoiar o prefeito de Belo Horizonte, o Fuad, contra o Engler em Belo Horizonte. Vai apoiar candidatos do PDT, como Luiz Carlos e Aracaju. O Cícero Lucena, que é mais ligado a ele, em João Pessoa. O candidato do governador Helder Barbalho, em Belém, contra o candidato delegado Éder Mauro. Entendeu? Ele vai
construir uma frente para enfrentar o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro se saiu bem. Ele está bem, ele venceu em 10 grandes cidades, o PT venceu em duas de Minas, Juiz de Fora e Contagem. O Bolsonaro venceu em 10, inclusive venceu em capital, como Maceió, JHC venceu. Entendeu a diferença? Sim, Donizete. E é impressionante como o discurso da direita de combate ao comunismo ganhou o corpo desse país. Não tem comunismo, gente, nunca existiu. Você pode ter de dizer esquerda, socialismo, mas comunismo, e hoje em dia nem a China é comunista, Matheus. Nem a China. Agora, só para terminar e já chamando para Itubaguia, manchete do UOL de todos os portais do Brasil, Matheus. Você sabe qual é a manchete do UOL de todos os portais do Brasil? Diga. Solta Moab, fogo do Muturo, Moab. Derrotas marcantes em Sobral e Fortaleza decretam o fim da era Ferreira Gomes no Ceará. Tem até a musiquinha pra ele, não tem, Matheus? Cadê o Nelsinho aí? Bota a música, só um trechinho pra mim beber. Musiquinha pra eles. A gente prepara, Donizete, a sua musiquinha pro segundo bloco, porque a gente já estourou o tempo. Vamos tomar a nossa água e no segundo bloco a gente dá essa musiquinha que você tá pedindo, tá certo? Vamos lá tomar nossa água. Momento Nero! Vamos lá, Donizete. Agora sim, Sobral toda tá te ouvindo. Só foi um detalhe aqui que me passaram agora e eu quero saber quem é que você vai querer acordar nesta segunda-feira. Aquele que tá cantando a musiquinha que eu fiz. Acabou! Quem Vai, é, Donizete? Tatá, acorda ele! Chore não, bebê! Musiquinha dele! Tem musiquinha do Chore não, bebê? Tem a outra também, Chore não, bebê! Vamos lá, Donizete. Cid Gomes, acabou a oligarquia! Acabou! Posso soltar o Tatá, Donizete? Solta e prepara as outras músicas. Vá lá, Donizete. Acabou, viu? Sobral. Cadê a outra? Essa vai, prepara. A Rural. Cadê a Rural? Vamos lá, Donizete. Vá falando aqui que aqui o negócio tá andando. Vá lá. Enquanto você tá falando, a gente tá preparando aqui. Vá lá. Conte como é que foi esse domingo pra Sobral, Donizete, pra gente aqui. A Rural, seguinte, a musiquinha da Rural não tá boa não, viu? Olha, Cid Gomes. Essa, não? Não é essa não, Donizete? É essa, mas a música tem um trecho que é o refrão. Entendi. Estão pedindo calma aqui pra você. Vai dar certo. Pode falar aí que a gente vai preparar aqui. Eu acho que é infiltrado, sabe? Infiltrado. Será, Donizete? Olha, Cid Gomes, foram 18 anos no governo do estado, 28 anos em Sobral. O fim de uma era acabou. A oligarquia Ferreira Gomes, que foi destacado nacionalmente, de perseguições, de arrogância, de verdade absoluta, de donos do mundo. Uma época que uma família impune a sua vontade sem contestações. Ainda ontem, em pleno domingo, quando Sobral se vestiu de azul para enfrentar a candidatura da ex-governadora Isolda Sela, não foi ela que perdeu a eleição. Ela foi apenas o objeto da revolta de Sobral contra uma oligarquia que o povo já não suportava mais, contra a violência verbal de Ivo Gomes. Cadê o Ivo Gomes que me atacou, que me chamou de mentiroso, sem credibilidade? Donizete Arruda? Quem é Donizete Arruda? A pesquisa, prefeito Ivo Gomes,
cravou o que aconteceu. Dentro da margem de erro, ali, prefeito, cravou. Se você puder, Matheus, diz qual é o resultado final de Sobral. Pois É o Donizete. grande fato político das eleições no Ceará, é o fim da família Ferreira Gomes. Em Fortaleza, Sarto, candidato de Ciro, nem foi para o segundo turno. Em Sobral, Isolda Sela, candidato de Cid e Ivilia, perdeu feio. Perdeu, perdeu e perdeu. A euforia em Sobral. Mas ontem prenderam um deputado federal. O Ministério Público, o promotor, deu ordem de prisão contra o deputado federal. O caso enfureceu o presidente da Câmara, Arthur Lira, que quer apuração, vai levar o caso ao CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, para investigar a atitude do promotor, não vou dar nem nomes, deixa o CNMP apurar. E o agente da Polícia Federal, que com violência tenta prender e botar algema no deputado federal. Algema, já a lei que proíbe algema. Por que prender o deputado federal com algema? Foi os últimos suspiros da família Ferreira Gomes. É essa violência, é essa truculência que Sobral não aguentava mais. De um prefeito que mandava e desmandava e que não aceitava ninguém, que ia dar entrevista, como chegou a dar ao Isaías Nicolau, um dos principais locutores de Sobral, que merece o respeito da nossa cidade, não trabalha para mim, e ele disse, se você não quiser, eu me levanto e vou embora. Era o dono da verdade, Ivo Gomes. Mas essa verdade hoje começa a ser escrita verdadeiramente com a verdade de Deus. Acabou, Matheus. Acabou. Tem um Moses falando da prisão, Matheus? Bota aí. Tem sim, Donizete. Vamos ouvir o deputado Moses Rodrigues falando sobre essa confusão. O promotor eleitoral chamado Rodrigo, ele de manhã esteve lá na Praça Quirino Rodrigues, ali no Farias Brito. E o que é que ele fez? Todo mundo que estava de azul, ele mandou sair. Quem estava de laranja, ele permitiu que ficasse. Eu disse para ele, né, que ele não poderia fazer isso. E eu fiz uma entrevista agora no Sobralense há 2 horas atrás e denunciei, né, que ele não teve coragem, ele não foi homem para tirar quem estava de laranja, só queria tirar quem estava de azul. Eu estava novamente lá no Farias Brito, na praça, e aí ele chegou, me deu voz de prisão, eu disse que não seria preso. Você foi voz de prisão, senhor? Foi, pelo esse promotor, e eu dei voz de prisão para ele por abuso de autoridade também. Nós viemos agora no cartório, para quê? No cartório eleitoral, porque ele quer fazer uma queixa contra mim por aglomeração, porque tinha 7, 8 pessoas comigo, de azul, ali perto do Farias Brito, e eu estou fazendo uma queixa contra ele por abuso de autoridade. Olha, para você ver a truculência, olha aqui, ó, olha a truculência, corpo de delito. Eles não respeitam, a imprensa não respeita, enfim. Mas isso, a perseguição em Sobral está acabando. Hoje, dia 6 de outubro, Sobral se liberta. Que confusão, hein, Donizete? Olha, você viu a truculência? Os vídeos mostram tudo, né? É. Matheus, eu lhe mandei a musiquinha da Rural. Você já viu a musiquinha da Rural? Tá aí no Gleito, a musiquinha da Rural. Você me passou, foi isso? Eu passei. Tá certo, já tô Basta abrindo aí, aqui. pelo amor de Deus. Bora. Bote aí no ar, porque é o pedido do povo de Sobral. É, Donizete. 28 anos de espera, Matheus. Eu não tenho raiva da família Ferreira Gomes, não. Eu fui perseguido, humilhado, maltratado. E eu não sou ninguém. Então, isso não vale o que aconteceu comigo. Não vale. Vale o que aconteceu com o povo de Sobral. As cenas de choro da minha mãe ontem, aos 86 anos, rezando e dizendo, eu já posso morrer feliz em vida. Eu vi o fim desse povo que maltratou tanto a minha vida e a minha família, no caso, o filho dela. Nada paga, Cid Gomes. É ódio demais a vocês. Acabou o sonho de vocês continuarem de forma violenta batendo nessa gente que se libertou,
E a responsabilidade do novo prefeito de Sobral, ex-reitor da Uninta, deputado estadual Oscar Rodrigues, falou comigo hoje na madrugada, fez questão de ligar e dizer: Donizete, estou lhe ligando para dizer o seguinte: o meu compromisso principal é o respeito ao povo de Sobral, do mais humilde ao mais poderoso. Todos serão tratados iguais. E a libertação de Sobral é resultado da vontade do povo, Matheus. Bora, Donizete, de Arruma a Mala? Arruma a mala aí. Aí, Donizete. Arruma a mala aí. A rural vai arribar. Chora não, bebê. Será que tá chorando, Chora Donizete? não, bebê. Tem que chorar, né? Bota mais Chora balinha. não, bebê. Bota a balinha, bota a balinha. Põe a balinha. Arruma a mala aí. Arruma a mala aí. Arruma a mala aí. A rural vai arribar. Agora, a gente pode falar da derrota do Cid, ele pode dizer: a gente aqui diz a verdade. Comigo, Ivo Gomes, foi ou será? Tá aí, Ivo Gomes. Quem não tem credibilidade? Quem é Donizete? Quem é Ivo Gomes? O jornalista que publicou a pesquisa que mostrou que vocês iam perder e vocês perderam. Quem é Ivo Gomes? O povo de Sobral é o povo que diz que vocês estão fora da prefeitura. Agora, Cid Gomes, a gente tem que reconhecer: o que você disse aconteceu, só que o sonho de ser governador acabou. O PSB foi o maior partido das eleições cearenses, Matheus. Elegeu 65 prefeitos. Quem perdeu? O PT. Elegeu 45, mas foi o melhor desempenho do PT. Acho que nem na Bahia supera ele. Depois vem o PSD com 15, Republicano com 14, o PP com 13, o MDB de Eunice Oliveira com 9, o PDT com 5. Aqui é o seguinte: o PDT acabou. Os 5 prefeitos do PDT no Ceará de Ciro Gomes são Antonina, Potengi, Groaíras, Cariré. Sobrou o quê, Matheus? Verdade, Donizete. O que é que sobrou para o PDT? E agora, Matheus, uma informação para a gente deixar o Cid de lado. Quem teve o melhor desempenho com mais de 90% dos votos, Ipaporanga, Amaro Pereira, do PT, Matheus. Certo? Amaro Pereira, do PT. Ok? Amaro Pereira. Aí, Matheus, vamos... Ipaporanga. Aí depois tem Boa Viagem, Matheus. O Amaro Pereira, Matheus, teve 91,96. É o primeiro lugar do Brasil, Matheus. Depois tem Boa Viagem, Regis Carneiro. Boa Viagem. Regis Carneiro teve quanto, Matheus? Você sabe? Quanto, Donizete? 90,42. E depois tem Paraipaba. Que vitória arrasadora, né, Matheus? Arrasadora, Donizete, concordo com você. Paraipaba teve Ariana Aquina reeleita com 89,82. São 3 dos maiores votações do Brasil. Agora, vamos falar das eleições no Ceará. O PDT se acabou. O PT teve 45, a derrota para o Guimarães. Por quê? O PT e o governo Elmano perderam em Juazeiro. 2 tabus se quebraram ontem. Juazeiro reelegeu um prefeito. Mais de 10 mil votos de maioria. Fernando fez o live agradecendo os 70 mil votos deles. Gleides reeleito em Juazeiro. Reeleito. E o PT perdeu. O PT perdeu em Iguatu, com a vitória de Roberto Filho. Derrota de Agenor Neto e Ilo Neto. Mas o PT ganhou em Crateús, com Janaína Farias
Que competência da Janaína. Vamos ouvir ela, Matheus? Bora lá, bora ouvir Janaína Farias. Só tenho a agradecer à população que me deu essa vitória. É a vitória do povo de Crateús. E agora eu sou prefeita de todos, de 100% da população da minha terra amada Crateús. E a população pode saber, ter certeza que eu vou trabalhar muito por vocês. Eu sofri muito. Nós tivemos aí um meio de comunicação que todo dia passava 2 horas batendo em mim, eu não doutor nem Zé. Mas a população me deu a vitória. Não tinha um candidato, não. Existia uma rádio que todo dia falava de mim mal. A população enganava a população da minha terra, enganando com mentiras, com mentiras grandes. Eu quero dizer à população da minha terra que eu só tenho amor no meu coração. Eu vou governar para vocês, com Lula, Camilo e Elmano. Sou muito grata a quem ajudou na minha campanha, a quem me acompanhou, sou grata demais. Sou grata às orações, às rezas, à Bíblia, os textos que recebi, o carinho das crianças. Muito obrigada. Agora serei prefeita, junto com o doutor Nezé, prefeita de 100% da população da minha terra amada Crateús. Eita, Donizete. De 4 mil votos de maioria, né, Matheus? 26.055 contra 21.877. 54,36 a 45,64. O PT ainda ganhou no Crato. Camilo virou o Crato. O Camilo foi para dentro do Crato na última semana e virou, deu vitória a André Barreto com a derrota do Aloysio Brasil. E a vitória mais tranquila do PT foi em Itapipoca com Felipe Pinheiro. Mas a derrota em Caucaia, o PT foi ao segundo turno por 8 votos. Na última virada da apuração, né, Matheus? Verdade, viu, Donizete? Ali foi apertado demais. Mas quem ganhou a eleição foi o Catanho. Como quem ganhou a eleição em Fortaleza foi o André, que já está no segundo turno querendo conquistar alianças. O Evandro disse também que vai atrás de apoios em Fortaleza, Matheus. Apoios em Fortaleza. O Sato sofreu uma derrota muito pesada. Além de não ter sido reeleito, seu irmão Eupídio não conseguiu o 8º mandato dele de vereador. Também perdeu, Matheus. Certo? A vereadora mais votada de Fortaleza foi Priscila Costa, do PL. O PL elegeu 5 vereadores. O PDT elegeu, se eu não me engano, 8, Matheus. Nós temos alguém para botar aí, Matheus? Dá tempo de colocar mais alguém, Matheus? Vamos ouvir, já que a gente está falando aqui em Fortaleza, vamos ouvir o Evandro e o André falando sobre apoio, Donizete. Vamos lá, Evandro falando sobre apoio. Eu irei procurar todos aqueles aqueles que disputaram, todas as lideranças, nós iremos procurar para que possa se juntar ao nosso projeto. Capitão e Sarto são opções que o senhor vai procurar? Claro, irei procurá-los. Todos aqueles que querem vir a se juntar conosco, eu vou repetir, e fazer parte desse projeto que nós, eu juntamente com o ministro Camilo, com o vereador Elmano, com o presidente Lula, enfim, e todos os partidos que estão conosco, nós iremos procurar essas pessoas. Coletiva de imprensa aí, Evandro Leitão, e a gente vai ouvir a coletiva também do André Fernandes falando sobre apoio. É o que sempre falei, a festa está linda, 40% do povo de Fortaleza já no primeiro turno declarando o seu apoio. Agora é deixar as diferenças de lado, conversar, articular. Eduardo Girão, que já declarou seu apoio, o capitão Wagner, inclusive vários vereadores ligados ao atual prefeito de Fortaleza. É a hora da união para vencer o mal maior que é o PT. Matheus, sim, só para a gente não deixar de dizer, a maior derrota do Camilo e do Elmano, o PT recebeu um recado. Cid Gomes não pode ser candidato a governador, o PSB tem alguns desses prefeitos ligados ao Camilo e ao Elmano, mas o PT sofreu num país e no Ceará. Bota a maior derrota do PT. Bota Gleice falando que impôs a maior derrota. A vitória bonita do aqui também é preciso ser dito, Roberto Pessoa, uma grande vitória em Maracanaú, 61% dos votos, 64%, e Átila Câmara, vencedor em Maraguape. Também uma vitória bonita de Selma Benevides em Redenção. O Heber Mota elegeu ele em Baturité, a mulher em Guaramiranga, e as duas irmãs, Gabi em Paracuru e Paraipá Mariana. Tá certo, Matheus? Vamos agora, ouvir, Gleidson. A gente depois vai devagarzinho, nós vamos dar todos os detalhes no nosso portal CN7 de parentes que foram eleitos. Marido e mulher, Antônio Martins, em Cariré,
e Virgínia, em Groaíras. Matheus, bota o Gleison para mim ir embora. Eu atribuo que nós fizemos tudo diferente do que eles fizeram. Estava muito na cara, fazia mais de 20 anos que Juazeiro não reelegia ninguém, porque eles faziam as mesmas coisas. Então a gente entrou no governo com a perspectiva de falar sobre economia, sobre zelo com dinheiro público, sobre honestidade, e não fazer conchavos, enfim. E lá atrás disseram que isso não ia dar certo. Eu não sei se vai dar certo, mas do jeito que já faziam não dava. E aí deu certo, gente. Graças a Deus, Tabu nasceu para ser quebrado. E hoje nós estamos aqui muito felizes com tudo isso que nós estamos vivendo nas ruas de Juazeiro. É algo assim, se eu parasse hoje, se eu parasse ontem, eu já era um homem realizado. Eu estou muito feliz. Muito obrigado, Juazeiro do Norte. Muito obrigado, gente. Muito obrigado do fundo do meu coração. Há 4 anos eu fui vítima de uma pesquisa que me colocou com 12 pontos a menos. E quando abriram as urnas eu estava com 2 pontos a mais. Gente, apareceu um instituto criminoso do nada aí para me colocar atrás. Com 12 pontos. A gente sabia que isso não existia, porque nós tínhamos pesquisas internas. Então assim, gente, a Justiça Eleitoral precisa dar um baixa nisso. Tem que tomar as rédeas dessa situação. Agora é olhar para frente. Tá aí, Donizete. Matheus, os institutos precisam ter responsabilidade, tá? Os institutos, terminamos, dar os parabéns ao Gleison, ganhou as eleições com 83.514. Fernando Santana teve 70.936 e ele ontem já virou candidato à presidência da Assembleia, o nome favorito da base aliada, Fernando Santana, tá? É o nome que une e deve suceder Evandro Leitão, que não pode se eleger, tá bom? Respeito ao Sarto, boa sorte. O capitão disse que vai cuidar da família, Sarto também não vai se envolver, não creio que os dois se envolvam no segundo turno. Os partidos dele, não sei. Vamos ver o que é que vai acontecer, como União Brasil e PDT vão se comportar. Mas agora é segundo turno em Fortaleza e Caucaia. Em Caucaia venceu Naomi Amorim. A gente estourou hoje, pede desculpa, mas a gente tá aí, Matheus. É isso, Donizete. Obrigado e amanhã você está de volta e ao longo da semana, claro, a gente vai trazendo a repercussão que teve essas eleições municipais, né, na política cearense.